Então, boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas na presença do Bernardo como coordenador. Vamos dar início, então, à limitação das multas tributárias pelo controle do Judiciário. Primeiramente, eu gostaria de dizer aos senhores que eu precisei delimitar o tema ao descumprimento de deveres instrumentais. E por que fiz isso? Porque identifiquei que a doutrina e a jurisprudência muito se ocuparam das multas pelo descumprimento das obrigações principais do tributo. O descumprimento do tributo deve ser sanção. E a questão dos deveres instrumentais ficou relegada. Por isso que eu trago aqui esse convite para esse nosso debate no final da tarde de hoje. Existe um desafio contemporâneo muito relevante, que é a intensificação da complexidade dos deveres instrumentais e a estipulação das penalidades. Não porque nunca existiu dever instrumental, isso sempre ocorreu. O contribuinte sempre foi determinado a contribuir com a eficiência, com a fiscalização da administração pública. O que tem ocorrido é, inclusive, em razão da tecnologia, um cruzamento de informações, uma avalanche de dados e que a autoridade fiscal tem acesso e começa a cruzar informações que, às vezes, nem o contribuinte entende direito de onde surgiu aquela informação. Então, são exemplos, né, da nossa atualidade, a emissão de notas fiscais e conhecimentos de transporte eletrônicos, todo o ambiente expede com essa sopa de letrinhas de ECD, ECF, FD, ICMS, contribuições. Eu brinco que eu nem sei mais produzir prova no contencioso tributário, porque eu preciso reaprender as obrigações acessórias. Eu não acredito aqui que muitos de vocês viram já uma DIPJ de antigamente, lá da década de 90. Era uma fichinha curtinha, super objetiva, a gente conseguia compreender. Hoje em dia, para eu conseguir entender uma EFD, aí, por exemplo, a pessoa fala, vou gerar um PDF, não dá nem mais para imprimir, para conseguir analisar. E a gente tem, muito recente, a Declaração Única de Exportação, o E-Social, o Siscoserve. Tudo isso dentro do ambiente da empresa, que é onde eu vivo. A gente tem uma pesquisa do GETAP de que fizeram 7.000 horas ano de compliance federal. Não foram nem mapeadas as outras esferas. 291 dias para cumprir dever instrumental. E tudo isso tem penalidade. Já imaginou o que acontece com um erro? Vamos ver. Para que a gente possa caminhar no tema, a minha pesquisa denota uma abordagem clássica, no sentido de que, quando a gente identifica algo na jurisprudência, como uma penalidade abusiva por descumprimento de dever instrumental, a gente vê confisco, cunho confiscatório, razoabilidade, proporcionalidade, bis in idem. No entanto, esses princípios, evidentemente, de suma importância dentro do ordenamento jurídico, trazem subjetividade às decisões, trazem a casuística, elas não resolvem o problema. E é, então, que eu faço uma proposição no final da tarde de hoje, para que a gente possa dar objetividade a esse tema, porque a proporcionalidade para um não é a proporcionalidade para o outro, muito menos a razoabilidade. Já viu briga de marido e mulher? Não, mas você tem que ser razoável. Não, mas você tem que ser... Não existe, gente. É igual essa lógica da dualidade do direito. Ela é interpretativa. Portanto, quando um determinado julgador verifica uma multa de X% sobre uma determinada materialidade, não necessariamente considera que aquilo é proporcional ou não. E a gente fica com grande insegurança jurídica. Portanto, para exame da legalidade e a constitucionalidade ou não das multas pelos descumprimentos dos deveres instrumentais, eu proponho a gente trazer um pouco de Kelsen aqui hoje, para que a gente possa identificar a estrutura da norma. E assim eu trago o conceito da norma jurídica completa. Não há obrigação sem sanção. E aí entramos no nosso tema. Rapidamente, a estrutura da norma que todos nós conhecemos, ela tem um antecedente e um consequente. Se determinado fato hipotético condicional ocorrer, deve ser uma determinada consequente. Uma consequência. B, em que o sujeito ativo tem o direito de exigir uma determinada prestação e o sujeito passivo o dever de cumprir. E se não o faz? O direito é dotado de coercibilidade, em que o Estado juiz, por intermédio, por exemplo, de um auto de infração, no âmbito do nosso objeto de estudo, lavra um auto, dizendo, se não for entregue a prestação, deve ser sanção. E a norma da penalidade ela tem a mesma estrutura, porque é uma norma. E aqui que a gente vai começar
a exercitar, brincar um pouquinho de norma. Vamos começar com uma decomposição de uma norma simples. Se circular mercadoria, deve pagar ICMS sobre uma alíquota em relação a uma base de cálculo, o valor da mercadoria. Não temos dúvidas sobre isso. A doutrina vasta sobre o assunto. E se não pagar ICMS, na lógica da nossa norma completa, deve pagar uma multa de quanto? X% sobre o ICMS. Até aí, problema nenhum. Mas também há a obrigação do contribuinte, este mesmo contribuinte que circulou mercadoria, emitir nota fiscal, conforme determinados requisitos. E no mundo moderno, haja requisito. Inclusive, não sei a experiência dos senhores, o que se imprime hoje, que é o DANF, contém parte das informações que o XML, que verdadeiramente é o documento fiscal que embasa a circulação da mercadoria, contém. E são dúzias de requisitos, muitas vezes, inclusive, em códigos. Muito bem. Não emite a nota de acordo com tais requisitos. O que acontece? Mesma estrutura normativa. Auto de infração, deve pagar multa. X% do valor da mercadoria. Depende de cada estado, depende de cada regulamento. Geralmente vem escrito para dar uma disfarçadinha, X% sobre o valor da operação. Opa! Norma de descumprimento de dever instrumental com mesma base de cálculo de multa por descumprimento de obrigação principal. Aqui se diz nó, né? Aqui nos mineiros, né? Uma coisa assustada assim, nó. Bom, vamos tentar entender um pouquinho mais, vamos fazer uma decomposição 3 do tema. Ali, aquele contribuinte não emitiu nota. Fica meio ruim, né? Contribuinte que não emite nota, a gente não gosta muito. Vamos pensar no contribuinte que emitiu uma nota errada. Dependendo de cada estado, trouxe aqui um exemplo bem simples, deve cancelar nota fiscal em 24 horas. Mas e se o contribuinte não cancela, deve pagar multa novamente, é muito comum em todos os estados, X% do valor da mercadoria. E aí, para sair lá do mundo de Kelsen, das normas hipotéticas, condicionais, né, geral, abstrata, vamos trazer uma norma individual concreta aqui, vamos pensar no nosso cliente que chegou lá no escritório, desesperado, que emitiu a nota fiscal errada. E ele fez uma coisa assim que era simples. Em 48 horas, ele tentou cancelar. Mas a operação dele era de R$1 milhão, a nota fiscal dele. Contribuinte rico. R$10 mil, penalidade pequenininha, 1% do valor da operação. A gente lendo, que não faz conta lá muito bem, 1%, né? Que besteira, que bobagem. R$10 mil, porque cancelou em 48 horas a nota e não em 24. Vamos melhorar um pouco esse contribuinte, ficou mais rico. Base de cálculo, nota fiscal, R$2 milhões. 1% do valor da operação, 20 mil. E aí a gente fala, nossa, vamos ver como é que a gente sai dessa enrascada logo mais. E aí entra um outro contribuinte que cometeu um erro muito mais grave. Ele cancelou a nota fiscal em 480 horas depois da emissão da nota fiscal errada. Mas era o seu Manuel da padaria, gente. A nota era de R$1.000 só. Com 1% deu 10 conto. Olha que interessante como o direito convive com essas situações, porque o que está sendo determinado não é a gravidade da conduta, é o valor da operação. Se releva aqui a capacidade contributiva do contribuinte, que é um conceito de obrigação principal, de tributo. Não é um conceito de penalidade, porque a infração do contribuinte da nota fiscal de 1 milhão e de 2 milhões é a mesma. E é mais grave a do outro, cujo valor da operação é muito menor. Portanto, é possível concluir, até esse momento, que, no âmbito dos deveres instrumentais, há uma ausência de punição graduada de acordo com a gravidade da conduta. Então, vamos fazer essa análise da legalidade, porque, até então, falamos apenas dos fatos. Eu me inspiro em 2 grandes mestres nossos para tratar desse tema. Primeiro é o professor Everardo, que ele sempre diz, quando ele fala de reforma tributária, unificação de PIS/COFINS, ele fala que o contribuinte não paga alíquota
Não vem com essa conversa que de 34% vai reduzir para 25%. O que importa é a base de cálculo. Contribuinte paga imposto, é uma conta de alíquota versus base. Também me inspiro na doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho, no sentido de que é a base de cálculo que confirma, infirma ou afirma o verdadeiro critério material da hipótese de incidência. Então, eu não sabia muito bem o que fazer com tudo isso e encontrar um critério objetivo para trazer aos senhores, para que a gente possa se defender contra essas penalidades. Então, me socorri das leis da física. Achei que trazer um pouco de critério objetivo aqui nos faria bem hoje à noite. E, então, considerei o seguinte. A entrada de uma luz branca nesse prisma é o critério material. É o verbo, é descumprir tal dever. De maneira que, por uma lei de física, uma lei objetiva, uma lei impossível de ser tratada em contrário, assim como o direito, deve ser uma base de cálculo que traga a exata medida do verbo, a exata medida da infração. Deve haver uma simetria entre o antecedente e o consequente da norma. Se o descumprimento é uma questão de temporalidade, emitir em tais horas, não emitir, cancelar, é o tempo que deve estar nesse vetor, não o valor da operação. Essa base, ela não pode deixar aberta ilimitadamente a punição, sob pena de perpetuidade. No direito brasileiro, não há penas perpétuas. Deve haver uma coerência com o bem jurídico tutelado. Não vamos esquecer que os deveres instrumentais servem à eficiência da administração e não à arrecadação da administração. Pensem, por exemplo, numa situação de 100% sobre o valor da operação. As alíquotas de tributos, elas oscilam até 34%, por exemplo, no caso de imposto sobre a renda, mas há multas de 50% sobre o valor da operação, por exemplo, em alguns estados com omissão de saída. Vejam que existe quase uma função de cobrança de tributo, porque usa a mesma materialidade, a mesma base de cálculo. É importante reduzir as subjetividades e as casuísticas com relação a cada caso concreto. E, por fim, na minha humilde opinião, eu vejo alguma jurisprudência que interfere positivamente no direito, reduzindo a penalidade quando identifica uma ausência de proporcionalidade ou razoabilidade. Mas, na minha humilde opinião, eu considero que é caso de cancelamento da multa, porque a norma não é correta, se ela não tem simetria, se a base de cálculo não amolda, ela não aconchega ao fato gerador, não há imposição normativa. A norma é nula. Portanto, não é caso de pegar uma multa de 40% sobre o valor da operação e dizer, vamos colocar, então, sei lá, 5%, 2%, 3%. Isso não traz subjetividade, não há segurança com relação ao tema. Trouxe aqui alguns exemplos casuísticos para dizer que, no âmbito das empresas, acontecem todos os dias esses pesadelos com essas multinhas disfarçadas de 0,2% do faturamento. 0,2%. Agora, pensa o faturamento das grandes companhias brasileiras. É uma multa gigantesca. Se há mais medo de errar isso aqui do que qualquer outra coisa na face da Terra. Atraso de declarações de recursos no exterior, 0,5% sobre os recursos mantidos. Omissões de saída, geralmente 40%, 50% sobre o valor da operação. Erro na emissão de nota tributada como não tributada. Só errou o CFOP da operação. Pagou-se o tributo, muitas vezes, mas vem uma penalidade imensa. Uma outra muito interessante que a gente encontrou lá no banco de dados foi o não recolhimento de uma taxa e não entrega de uma declaração, perda de um benefício fiscal. Gerou emprego, gerou investimento, comprou ativo, fez aquela parafernália toda, construiu parque industrial. Não pagou uma taxa, não entregou uma declaração. Perda do benefício fiscal. Qual é a objetividade com relação a isso? Qual é a lógica normativa? Trago aqui alguns outros desdobramentos importantes com relação ao tema da penalidade. Um deles, a concomitância da exigência do tributo, multa de ofício e multa isolada punitiva sobre o valor da operação,
a correção monetária do valor da operação. Então, muitas vezes, a gente vê nos autos de infração, é só uma multa isolada sobre uma venda de mercadoria, que seja lá R$100, e aquilo vai se corrigindo. Não é que corrige a multa, juros sobre a multa, é a própria base de cálculo. Como se a operação lá atrás valesse R$100, hoje vale 1.000, em razão do decurso do tempo. Um outro ponto bastante interessante. Qual é o marco temporal da incidência dos juros sobre a multa? A gente muito discutiu, né, se deveria incidir juros sobre a multa ou não. Não vou nem entrar nesse tema, vou trazer uma novidade. Muitos autos calculam os juros a partir lá de trás do descumprimento, como se fosse fato gerador. Mas vamos nos lembrar da norma de Kelsen. Só existe a sanção no momento da imposição da multa pelo Estado juiz, na data do lançamento. Então, senhores, tudo isso para dizer que eu faço um grande convite a que as multas não fiquem relegadas nas nossas defesas administrativas e judiciais, que possamos combater esse tema, que os autos de infração sejam efetivamente analisados, para que essas questões venham à tona e que a gente possa criar jurisprudência, impedindo abusividades e multas exorbitantes, porque somente o Poder Judiciário tem a capacidade de retirar essas normas do sistema e cancelar esses atos de infração, porque a administração pública, como decorre de lei, impositivamente ela deve aplicar, sob pena de atos de improbidade administrativa. Portanto, é o Judiciário que precisa avaliar esse tema e nos trazer de volta a segurança jurídica. Obrigada. Obrigado, Flávia. Agora eu tenho certeza que a CAGIL está muito bem gerenciada, viu? Bela palestra. Eu também tenho o mesmo feeling seu. É bem interessante, porque é difícil, a gente acaba sempre criticando o judiciário, né, doutor Rodrigo? Acaba sobrando para o judiciário, mas eu acho que a doutrina, os seminários têm justamente esse papel, porque o intuito é contribuir. É raríssimo. Eu acho que eu nunca vi o judiciário declarando um tipo, né, inconstitucional. Talvez, depois dessas discussões mais recentes sobre o abuso de autoridade, enfim, parece que vão ter questionamentos dos próprios magistrados, né, por associações, porque, ao se criar tipos abertos, né, o legislador sem a preocupação de discriminar as condutas, que é o que os tributaristas já defendem há muito, aliás, que é a tese de doutorado até da professora Isabel, que se recorre aos penalistas alemães para assim se posicionar. Então, eu acho que a gente acredita, tem que vir uma resposta dura, porque isso gera um ciclo virtuoso. O legislador vai fazer melhor. Eu acho, sem dúvida, essa proporção da sanção pela operação é muito questionável, mas o legislador está lá, muitas vezes num sistema igual ao nosso, governamentalizado, né, que o executivo tem muita força e atua nos parlamentos, prevalece e domina esse processo produtivo das leis, acaba gerando essas sanções, né, de condutas e as respectivas penalizações. Pode Faltou um dado, que tem uma repercussão geral. Se puder voltar um slide, eu esqueci de apertar aqui o botãozinho. Tem lá uma repercussão geral, tema 487 do Supremo, em que vai ser tratada a questão do descumprimento dos deveres instrumentais, a hipótese de um contribuinte acusado de omissão de saída de uma operação não tributada, porque o regime era de substituição tributária. A multa inicial era de 170 milhões, que era 40% sobre o valor da operação. Foi reduzida no Tribunal ACO, acho que eu tinha que apertar o botãozinho para aparecer bonito aí, pelo Tribunal ACO, foi reduzido para 5% sobre o valor da operação, mas a operação era tão robusta, era uma empresa de energia elétrica, que foi reduzida para 22 milhões, módicos 22 milhões. Então, vejam, brincar com a alíquota é igual o professor Everardo fala, não é esse o tema, o ponto, aliás. E o tema que vai ser apreciado aqui, o enfoque é confisco,
e a questão do princípio da isonomia. Né? A gente tem ali nas inconstitucionalidades o princípio da tipologia, isonomia, capacidade contributiva. Aqui há bastante enfoque em confisco e isonomia. Então, vamos ver o que sairá dali, mas, particularmente, eu entendo que, mesmo que seja determinado que seja 5% do valor da operação para qualquer obrigação acessória, não resolve, porque a base de cálculo ainda pode ser muito grande, como no caso desse contribuinte. Exatamente. E não é, de novo, da vocação do Poder Judiciário. O que é razoável? É baixar para 5, 40? É interessante que e isso é eu entendo, uma posição de vanguarda do Conselho de Contribuintes Mineiro, que é o que a gente chama de permissivo legal. A lei mineira autoriza que o Conselho de Contribuintes maneje o valor da multa isolada. E isso é difícil até para os jogadores. Não sei se tem algum colega aqui, mas quando isso acontece, né, eu mesmo falo, ó, o que é a prática aí? Né, o que é? Vamos debater aí, o que é o razoável para vocês? Porque, sem dúvida, para cada um às vezes, é um contribuinte que um conselheiro do fisco teve na sua vida, uma prática fiscalizatória. Ele fala, não, mas essa é uma prática comum, isso não é razoável. Mas o outro... O órgão é paritário, já advogou para um contribuinte. Não, mas isso é muito complicado. Então, é difícil, não é da vocação do juiz, né? Principalmente do judiciário, então, né? que está mais longe disso, professor Carlos. Bernardo, só uma ponderação em cima da excelente palestra da Flávia, é que Flávia focou muito também na questão da base de cálculo. Você tem um outro problema que é ligado ao fato gerador dessas sanções, que diz respeito à necessidade de culpa, algum grau de culpa, para que você possa punir o contribuinte. Especialmente quando a gente fala de obrigações acessórias, é muito comum que ocorram erros. Se você tem erros, você não está falando de culpa. O que o CTN dispensa para fim de sanções é o dolo, mas ele não dispensa culpa em momento nenhum. Isso é reconhecido hoje de forma bastante clara na jurisprudência do STJ. E você vê que o CARF, às vezes, ele tem uma posição até esquizofrênica a respeito. Porque, por um lado, você vê uma série de autuações, de acórdãos, que falam em responsabilidade objetiva em matéria de infrações tributárias, mas, por outro lado, você tem sumulado no CARF uma súmula sobre IRPF, que dispensa a multa naqueles casos em que o erro da pessoa no preenchimento da declaração seja por conta de erro de informação da fonte pagadora. Sob que fundamento? A pessoa não tinha culpa. Então, você tem esse ponto. E aí, sobre a questão desse permissivo legal, pouca gente lembra. Você tem lá o 108, o parágrafo 1º, né, que você não pode dispensar tributo com base em equidade, que se faz uma interpretação contrária para dizer que se permitiria por multas, mas ainda dependeria de uma lei do próprio ente. E, no âmbito federal, a gente tem o artigo 65 da Lei 9784, que é a Lei Geral do Processo Administrativo Federal, que ele diz o seguinte, que, eu não me lembro a redação exatamente, mas que o órgão pode, inclusive de ofício ou a requerimento, dispensar a penalidade caso se verifiquem circunstâncias relevantes. Então, basicamente, o que esse dispositivo faz? Olha, Poder Público Federal, se você verificar que, naquele caso, você tem uma circunstância relevante, você tem alguma coisa que justifique você não aplicar a multa para aquele cara, por exemplo, foi um simples erro, você pode, de ofício, dispensar essa multa. Eu lembro de um caso que a gente julgou uma vez lá no CARF, em que era uma DIRF, a empresa transmitiu a DIRF com um dia de atraso. Foi no dia 0, ele transmitiu no dia 1, porque deu um problema, ele até conta que deu um problema, etc. E um dos pontos que na ocasião, se discutiu foi o seguinte, a DIRF ela vai influenciar vai informar os pagamentos. E isso, pela própria agenda, a gente olhou aquela agenda tributária da Receita Federal, as declarações das pessoas físicas só seriam entregues um mês depois. Então, o que estava sendo declarado na DIRF só ia ser cruzado com as declarações para ver eventuais inconsistências um mês depois. A entrega com um mês de atraso não teria prejuízo nem à arrecadação e nem à fiscalização. Primeiro, porque o DIRF está falando do IR-fonte que foi recolhido já. E a fiscalização você não vai ter, porque isso só vai ser cruzado com a declaração que vai ser apresentada posteriormente. Mas eu perdi de 7-1, viu? Só coisa rápida, assim, só algumas pontas. Só fiz, assim, são pontos pequenos assim em relação ao que eu ouvi.
especialmente com relação à questão da representação fiscal. A representação fiscal ela foi estabelecida por portaria do secretário. E o auditor fiscal que não cumpre essa determinação de fazer, lavrar a representação fiscal e encaminhar para o Ministério Público, ele está sujeito a penalidades. Então, é uma questão que a gente pode construir, com certeza, alguma coisa, né, nova, mas não nesse âmbito. Então, a representação fiscal diante de uma multa qualificada, ou não, dependendo se for uma apropriação indébita, não tem multa qualificada, a multa é de 75, e, de qualquer maneira, a representação fiscal ela deve ser lavrada pelo auditor. Com relação ao comitê, né, a novidade nesse comitê, eu posso passar a minha experiência como julgadora de DRJ, porque também a gente vê muito assim. Agora eu estou no CARF, né? Então, muda o paradigma. Então, quem está na Receita, muitas situações não vão subir ao CARF. Muitas questões vão ficar na DRJ, porque a Receita vai passar a se vincular também às súmulas desse comitê. E isso é ótimo para a celeridade, para a duração razoável do processo. Então, temos que ver o outro lado, entendeu? Então, por mais que... São pontos pequenos que eu queria só elucidar aqui. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Pessoal, tendo em vista o adiantado da hora, até lembrei aqui, parece que está tendo até o lançamento, não sei se é hoje, do Leonardo, que é hoje também, né, do Leonardo, que o tema é responsabilidade objetiva das infrações, estão todos convidados também, todos, né, e principalmente as mulheres tributaristas, para o Happy Hour do Instituto de Juristas Brasileiros, aqui às 18h30 no Lounge, e também para os lançamentos das diversas obras aí. Então, eu declaro encerrados os trabalhos. Uma honra novamente estar aqui. Obrigado a todos. Obrigado pelo profícuo trabalho aqui. Um abraço.